Provérbios 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já deu ordens às suas criadas e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei do meu pão, e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos, e vivei. Andai pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que não te odeie. Repreende o sábio, e amar-te-á. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele aumentará em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Por mim, se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sabio, para ti sabio serás, e se fores escarnecedor tuesso, ou supertaras a mulher louca, é alvoroçadora, é nécia, e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, para chamar aos que passam, e seguem direito o seu caminho, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios, 10 Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa o justo passar fome, mas rechaça a avidez dos perversos. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios virá a arruinar-se. O que anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos ficará conhecido. O que acena com os olhos dá dores, mas o insensato de lábios virá a arruinar-se. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos perversos. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Os sábios entesouram o conhecimento, mas a boca do tolo é uma destruição iminente. A fazenda do rico é a sua cidade forte, a pobreza dos pobres é a sua ruína. A obra do justo conduz à vida, o fruto do perverso ao pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a instrução, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é insensato. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Prata escolhida é a língua do justo. O coração dos perversos é de nenhum valor. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos morrem por falta de entendimento. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Para o insensato, praticar a maldade é divertimento, mas o homem entendido acha sabedoria. O temor do perverso virá sobre ele, mas o desejo dos justos será concedido. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem fundamento perpétuo.
como o vinagre para os dentes e como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos perversos serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína para os que praticam a iniquidade. O justo nunca jamais será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos perversos só a perversidade. Provérbios 11. Balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos retos os encaminhará, mas a perversidade dos aleivosos os destruirá. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o perverso pela sua falsidade cairá. A justiça dos retos os livrará, mas na sua perversidade os ímpios serão apanhados. Morrendo o homem perverso, perece a sua esperança, e a expectação da iniquidade é destruída. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca destrói o seu próximo, mas os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, perecendo os ímpios há júbilo. Pela bênção dos homens de bem, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é derrubada. O que despreza o seu próximo é falto de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. De certo sofrerá severamente aquele que fica por fiador de outrem, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher graciosa guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça haverá galardão fiel. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal vai para a sua morte. Abominação é para o Senhor o perverso de coração, mas os de caminho sincero são o seu deleite. Ainda que junte a mão, o mal não ficará impune, mas a semente dos justos será liberada. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. O desejo dos justos é somente o bem, mas a expectação dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros há que retém mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. O que retém o trigo, o povo o amaldiçoará, mas bênção haverá sobre a cabeça do que o vende. O que diligentemente busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, este lhe sobrevirá. Quem confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a folhagem. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o insensato será servo do sábio de coração. O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Eis que o justo recebe na terra a retribuição, quanto mais o ímpio e o pecador. Provérbios 12. Que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas ao homem de intenções perversas ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Os pensamentos dos justos são retos,
mas os conselhos dos ímpios, engano. As palavras dos ímpios são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. Os ímpios são transtornados e não subsistem, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as entranhas dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O ímpio deseja a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O ímpio se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se fartará do fruto da sua boca, e da obra das suas mãos o homem receberá a recompensa. O caminho do insensato é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, engano. Algumas palavras há que ferem como espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. O engano está no coração dos que maquinam o mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem mais precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te louvo e te adoro, pois tu és bom. És meu mestre quem me avalia no caminho da salvação. Eu reconheço e aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Peço perdão pelos meus pecados. Ajuda-me, Santo Espírito de Deus, me fortaleça. Gostaria de agradecer pela vida, pela saúde, por tudo. Nos livra do mal. Amém.